Melo, você fez Oi. um texto aí que repercutiu bastante sobre os 14 anos da matéria fake news do Globo que deu início à Lava Jato, né? Do triplex do casal Lula, né? Triplex que o Lula nunca fez xixi, mas que parecia ser uma mansão, uma coisa maravilhosa, tal, que quando o Boulos ocupou por um dia com o pessoal do meio TST, ficou claro ser uma coisa assim muito aquém daquilo que a Lava Jato comentou, né? Tanto que venderam aquele triplex lá para o investidor, o cara pensou em fazer um sorteio, um leilão, não vendeu rifa nenhuma, deve ter entregado aí a preço de banana no mercado imobiliário. Mas diga lá, Melo. Na verdade, essa matéria ela foi escrita antes da Operação Lava Jato. Ela foi escrita em 2010, a Lava Jato é de 2014. Mas por que ela é o início? Porque o triplex, o famoso triplex do Lula, é o que liga, é que eles usam para poder puxar o caso para Curitiba, quando eles conseguem fazer a ligação do triplex como se fosse uma propina da Petrobras que o Lula teria recebido. Na verdade, a Tatiana Fará foi lá fazer uma reportagem sobre um outro escândalo que estava acontecendo naquela época, que era da Bancop, uma cooperativa dos bancários, que estava sendo acusada de corrupção. Ela foi lá, e lá ela, conversando com porteiros, etc., ficou sabendo que o presidente Lula era dono do triplex, da cobertura lá. Isso tudo a gente vem a saber depois, que é por causa da famosa visita que a dona Marisa Letícia fez lá ao imóvel. Os caras estavam querendo vender, porque, na verdade, o prédio não estava nem construído ainda, estava no esqueleto. E tem uma outra coisa curiosa, porque na reportagem ela diz que o Lula ficaria com uma cobertura, né, a tal cobertura, e com vista para o mar. Mas, ao mesmo tempo, nesta mesma reportagem, ela fala que a planta lá estava prevista a construção de um outro prédio igual a este, que ficaria exatamente na frente da tal cobertura do Lula. Portanto, o Lula nem vista para o mar ia ter. E a Lava Jato deu, além de usar a matéria como prova de que o apartamento era do Lula, o indício, né? Eles também trocaram. O Lula, na matéria, ele era proprietário do triplex do prédio B. Na Lava Jato, como pegava mal o Lula ficar num prédio que nem vista para o mar ia ter, eles pularam o Lula para o prédio da frente que nem estava construído ainda. Entendeu? É uma trama, então, e é curioso, porque uma matéria que era sobre outro assunto acabou virando o mote principal de toda a Lava Jato, início, meio e fim da operação, porque acabou anulando tudo, porque era para ter sido em São Paulo e não em Curitiba, e por causa de uma matéria que era que não era nem relevante, era uma coisa sobre... Foi pego numa instrumentalização da Lava Jato, foi o jeito que eles queriam, porque o objetivo deles, desde o início, o objetivo da Operação Lava Jato era pegar o Lula. E foi o jeito que eles conseguiram, em princípio. Depois pegaram o Léo Pinheiro e fizeram um acordo de delação com o Léo Pinheiro, que sempre negou que o imóvel fosse do Lula, mas no final ele, para se livrar, ele estava condenado para 20 anos de cadeia, ele pegou e disse que foi para o Lula, sim, o imóvel, e depois agora ele já está dizendo que, se desdizendo e confessando que aquilo dali foi. E o curioso
é que eu até cito lá nessa postagem que eu fiz, o Intercept, num trecho lá da Vaza Jato, né, dos e-mails dos procuradores, mostra que 4 dias antes do PowerPoint, o Dallagnol estava muito preocupado, porque ele não conseguia fazer essa ligação, esse link. Até que pintou essa matéria que ele falou que era a salvação. Entendeu? Então, quer dizer, uma matéria que, pelo visto, ela foi lá fazer uma coisa, ouviu essa história, provavelmente ela ligou lá para a presidência e perguntou: o presidente Lula tem um imóvel aqui nesse condomínio no Guarujá? E a pessoa falou: sim, tem, porque o imóvel era registrado no imposto de renda, estava lá. E ela pegou, e na matéria fica assim: eles concordaram que o Lula era proprietário do triplex, quando jamais eles iriam dizer isso, porque o Lula jamais disse que ele era proprietário do triplex, nem ninguém. Quem disse foram as pessoas que estavam na obra lá, porque viram a dona Marisa Letícia ir até a cobertura, aquela história toda que nós sabemos, que ela botou defeito, que ela falou do elevador e etc., e que aí virou como se o imóvel fosse do Lula, quando estava na cara que... Você já imaginou você pegar a OAS pegou esse imóvel da Bangkok que estava quebrada, você pegar aquilo dali e, de repente, você ter como chamariz para você conseguir dinheiro para construir o outro prédio e finalizar aquilo ali, que o presidente Lula ia morar na cobertura, eles iam fazer qualquer coisa para o Lula morar lá. E o Lula disse que não queria ir para lá de jeito nenhum, que quem pensava era a dona Marisa, mesmo assim, com muitas restrições. Não é? Já imaginou o Lula Melo saindo para o Guarujá, do prédio? Né? Já imaginou? O Lula me falou isso. Tive uma vez com o Breno Altman, com o Miro, talvez mais alguém, numa conversa com o Lula. E essa história... Mas há muito tempo isso. Foi na época que começou a história do triplex. Aí eu brinquei e falei: pô, Lula, você vai lá para a minha terra, quer dizer que tu vai passar, vai voltar para o Guarujá. Aí ele falou: oh, isso já está me dando uma dor de cabeça, ver você com essa piada. Aí eu falei: como é que está essa história do triplex? Ele falou: olha, imagine eu saindo com um isoporzinho, descendo o elevador e entrando na praia do Guarujá. O que acontece? Não tem menor condição de eu ter um apartamento ali. Você conhece a praia? Falei: conheço. Não tem mesmo, presidente. Falei: você não vai andar na rua. Não vai conseguir fazer nada tranquilamente, inclusive porque a popularidade dele da época estava altíssima. Altíssima. Né? Mas ele é mais conhecido que... Se sair ele e o Trump aqui, as pessoas não vão saber quem é o Trump, vão saber quem é o Lula. Quem é o Lula, com certeza. Não, e já, esse negócio do Guarujá, anos antes desse triplex, acho que foi o Estadão havia publicado, acho que em 2005, que o Lula era proprietário de uma mansão no Guarujá. Né? Saiu uma matéria disso, também mentirosa, fake, daquelas que... Sempre tinha, que ele tinha uma mansão no Guarujá, uma mansão no Morumbi. Falasse muito da mansão no Morumbi. O 3 em 1. Lembra, em 89, contra o Collor? Lula tem um 3 em 1. Nossa. Que eu não tenho, ele disse. Ele tem um 3 em 1 que eu não tenho. Ele tinha uma televisão. Posso acrescentar uma coisa à matéria do Melo? Claro. A mesma repórter, essa citada pelo Melo, em 2006, ela estava no grupo de repórteres que viu, ou que, conversando com um delegado da Polícia Federal, recebeu as fotos do dinheiro, suposto dinheiro que o PT teria usado para comprar um dossiê dos Bedoim, etc. e tal. Ela estava lá. E aí eu investiguei isso, ela e um grupo. E aí o delegado que fez o vazamento, que acabou levando a eleição para o segundo turno em 2006, ele falou para eles, repórteres presentes: ó, eu vou dizer que foi uma faxineira que roubou. Não só ela concordou com tudo isso, na época ela acho que não trabalhava no Globo.
não só concordou com tudo isso, como publicou no dia seguinte, dizendo que não sabia a origem, que a origem daquelas fotos, que ela tinha participado. Ou seja, ela mentiu para os leitores do jornal que não sabia qual tinha sido a origem daquele vazamento. Ela participou da reunião, então pelo menos não fala nada no dia seguinte. E lembrando também, Melo, que aí, a partir do triplex, o que o Moro fez? O Moro falou, já sei, como o triplex, como tem um triplex nesse prédio que está em nome de uma empresa desconhecida, registrada na Mossack Fonseca, eu vou fazer uma busca e apreensão na Mossack Fonseca, aquela empresa de lavagem de dinheiro em São Paulo, porque eu vou achar o Lula lá. Foi lá, fez a busca, não achou o Lula. Quem que ele achou? A neta do Roberto Marinho. Isso nunca foi investigado. Achou que ela pagava as anuidades de 3 empresas no exterior. Uma em Nevada, uma na costa da África, esqueci o país, e outra no Panamá. E nunca foi para frente essa investigação. Quer dizer, foram buscar o Lula e acharam a neta do Roberto Marinho. Que deu uma baita confusão. E depois tinha aquela casa em Angra, depois tinha a mansão de Angra. Era uma a ilha. gente cobriu tudo isso em bons tempos de cobertura dos blogueiros. Não é? A famosa ilha. Uma ilha lá em Paraty, não é? Tudo irregular, né? Em Angra, tudo irregular. Em terra. Ele fez um heliponto em terra pública, a família Marinho.